boa, é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira com o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia. Bom dia, meu querido Moisés. Bom dia, Anderson Batista. Você, em especial torcedor do esporte, está acompanhando aqui a resenha no Giro de Notícias pelas ondas da Rádio Vicência FM e também no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Pois é, conforme a gente vinha falando essa semana, a agenda rubro-negra buscando aí mais 3 pontos, né? Trabalhar em cima dessa próxima partida na próxima quarta-feira na Ilha do Retiro contra o Salgueiro pelo Campeonato Pernambucano pela 8ª rodada do Certame. Então, o Guto Ferreira está fazendo testes, testando algumas peças aí, querendo colocar o que a gente colocou aqui, o que a gente falou, melhor dizendo, na Rádio Vicência essa semana e também no site praticaesporte.com.br com relação à assinatura, né, do seu trabalho, da sua equipe. Então, o que é que aconteceu? O técnico ontem iniciou o trabalho com o time base dele, né, para fazer teste, e a gente vai dizer agora, o Maílson, Norberto, Rafael Thierry, Adrielson e Sander, Ronaldo, Charles e Guilherme, Ezequiel, Luan e o Hernani Brocador. O Hernani Brocador, por sinal, que a gente vinha falando durante a semana, teve um probleminha aí, né? Levou um tostão na dividida aí com o Rafael Thierry no treinamento, e a previsão era que ele voltasse apenas hoje, mas, como sempre, o Departamento Médico do Esporte, né? Muda ano, sai ano, mas a competência em cima de toda a estrutura que tem lá montada no centro de treinamento do esporte, fez com que o atleta voltasse ontem e o técnico Guto Ferreira já o colocou prontamente no time titular, né? Teve algumas mudanças sim, para a gente ter uma ideia aqui, o Guto Ferreira adicionou o Leandrinho na vaga do Guilherme, o Elton na vaga do Hernani e o Alisson Farias no lugar do Luan. Em seguida, teve uma movimentação para aprimorar finalizações em outro setor do gramado e a gente pôde perceber aí que retornando para a equipe titular depois dessa movimentação, o Alisson Farias continuou no time. Já Ezequiel, né, que é tão elogiado, a gente vem acompanhando, trabalhando bem, boa velocidade, fazendo gols, colocando os colegas frente a frente com o gol, com a barra, né, com os goleiros adversários. O Ezequiel foi, vamos dizer assim, barrado momentaneamente nesse primeiro momento aí de observações do técnico. Outras observações que foram feitas, tá? Além do próprio Ezequiel, o Luan, o Hernani, o Guilherme, o Elton, o Alisson Farias e o Leandrinho. A nota que a gente viu aí de falta, né, vamos dizer assim, foi com relação ao Cleberson, que teve uma pancada no joelho, foi poupado do treino de ontem e volta às atividades apenas na segunda-feira, pelo menos é essa a previsão. O esporte treina ainda hoje, 15h30, lá no centro de treinamento. Amanhã, conforme a gente vinha falando também, durante a semana, o esporte pode ter, eu digo pode porque a programação pode ser mudada, então a gente não quer cravar, mas a informação que a gente teve hoje pela manhã é que o esporte deve ter mesmo um jogo treino, né, conforme estava agendado para a Ilha do Retiro, 15h30, sábado amanhã, contra a Cabense. Pelo menos é essa a programação. A Cabense é um dos times, não vou cravar também não o adversário, mas até esta manhã, pelo menos, a ideia era que fosse a Cabense. Até ontem estava também no páreo aí o Botafogo da Paraíba. Não descarto nem o Botafogo, não descarto nem a Cabense e não descarto qualquer outro time, porque a gente sabe que depende da agenda desses times aí que a gente está falando e de outros mais. Mas a tendência, pelo menos nos bastidores, é forte para o lado da Cabense, então, para essa partida, né? Vamos chamar assim de jogo treino, melhor dizendo, porque a ideia é que o técnico Guto Ferreira, pelo menos essa informação também nos bastidores, faça 3 times para disputar essa partida aí, que será pelo menos, o que se diz nos bastidores, 3 tempos de 40 minutos. Mas o que a gente tem acompanhado nos outros jogos treinos são 2 tempos de 40 minutos, com algum tempinho a mais, um pouco menos, mas pelo menos foi sondado isso hoje de manhã, foi colocado para a gente hoje de manhã, que pode ter essa perspectiva de 3 times serem formatados aí. Então leva ao encontro do que a gente está dizendo, né? O Guto Ferreira está querendo realmente fazer testes, observar o quanto antes quem pode vestir a camisa rubro-negra com a força, né, da sua caneta, da sua assinatura, dos seus olhares aí durante os treinamentos da semana. Para você, torcedor rubro-negro, a gente não sabe ainda se a movimentação vai ser aberta. Perguntei para as fontes que eu tenho ligadas ao clube, ainda não tem essa informação, mas eu torço e a gente espera que sim, que seja aberto, porque o
calendário rubro-negro, a gente sabe, está muito curto, muito pequeno em termos de jogos, né? O Sport só joga na quarta-feira, então já tem o carnaval, já tem um bom período aí sem jogos aí do Leão, e o torcedor rubro-negro no sábado, 13h30, na Ilha do Retiro, pode, né, quem sabe aí, assistir um jogo treino aí contra o Cabense ou Botafogo, seja lá quem for, mas a tendência é da Cabense mesmo. Só que, aviso aqui para você, torcedor que está ligado na Rádio Vicência FM e também no canal Eu Pratico Sport TV, é que a partida, o jogo treino, melhor dizendo, vai ser transmitido aí, pelo menos essa expectativa nossa, a não ser que haja um contratempo, mas nunca houve, né, até agora, não acredito nisso, que a partida seja, o jogo treino, transmitido ao vivo no nosso canal Eu Pratico Sport TV às 15h30. Portanto, se inscreva lá no canal. Ao se inscrever, você vai ver um submenu com um sino, você clica no sino, esse sino é das notificações, ou seja, quando começar não só a live do jogo, né, ao vivo, a transmissão, você vai ser avisado no seu tablet, no seu celular ou no seu computador pelo próprio YouTube que a transmissão iniciará. Então você não vai perder nenhum lance, vai curtir de casa, quem não pode estar lá na Ilha do Retiro, e vai ter o conforto aí de ver o Leão da Praça da Bandeira em mais um jogo treino no conforto do celular. Então, forneça também, né, para finalizar sobre isso aí, a propaganda, vamos colocar assim, para você chegar lá no canal Eu Pratico Sport TV, forneça também o like para nossos conteúdos lá. Então dá essa força pra gente e eu retorno aí à mesa aí dos estúdios da Rádio Vicência FM. Anderson, esse treino aí lá, campeonato municipal, né? 40 minutos. É complicado, né? Você não tem calendário para atuar por falta de competições, é bem verdade, mas tem que movimentar esses jogadores. Acho que o foco não apenas é o Campeonato Pernambucano, mas e sim a disputa da Série B, que está próxima. Muita gente trata a Série B como ainda em fim de abril, mas fim de abril para chegar no instante. E hoje é 8, meu amigo. Hoje já são 8 de março, então assim, de antemão parabenizar todas as rubro-negras também, né, que acompanham o nosso giro esportivo nesse Dia Internacional da Mulher. Mas outro ponto a respeito desses jogos também é o esporte se movimentar no mercado. A gente sabe que precisa de reforços, inclusive ontem eu acabei destacando no meu Twitter que hoje uma posição que o esporte carece de peças é o setor de volantes. Na minha opinião, o esporte está devendo em número de volantes para a disputa de uma Série B e tem que correr contra o tempo, porque as outras equipes também vão em busca de novos nomes para os seus respectivos elencos. Observar que o esporte hoje tem Ronaldo, Charles e o Caio como opções. Né? E muitos torcedores até nos comentários falando que tinha Leandrinho, que tinha João Igor, que o próprio Thalisson poderia ser utilizado, mas eu discordo de todas essas opiniões, até porque se você vê um breve histórico de todos esses atletas, no caso do Thalisson, ele é da posição, ele é um volante, mas eu não sei se o torcedor do esporte hoje quer contar com o Thalisson para a disputa de uma Série B. Não sei que, na minha visão, emprestar o atleta para outra equipe para que ele possa ganhar um pouco mais de rodagem seria a melhor solução nesse momento. E no caso de Leandrinho e João Igor, são dois atletas formados como meias, né? Até o Leandrinho, em momentos no Botafogo, jogou como um ponta, né? O João Igor também tem essa característica. E tem sido um ponto a respeito do esporte que me preocupa bastante nos últimos anos. Essa modificação de posições de atletas que são meias de origem ou são volantes de origem, eles fazem outro tipo de função em outros tipos de setores e acabam não rendendo aquilo que eles poderiam render na sua posição de origem. Isso é que preocupa bastante. Então, se contratou o cara para ser meia, ele tem que jogar como meia, né? E hoje eu enxergo o esporte com 3 meias na equipe: Leandrinho, João Igor e Samir. Samir não sendo ainda utilizado, né, por conta aí de todo um processo que ele passou muito tempo afastado das atividades, mas é uma peça útil para a Série B e será sim, sem dúvida, pela qualidade que ele tem. Mas tratar os jogadores com as suas reais posições, né? No caso do Guilherme é um teste do Guto Ferreira, né? Sendo colocado aí como um falso 10, um cara que pode aparecer ali perto dos atacantes, mas é um esporte bastante ofensivo. Então assim, volante para mim é a preocupação. Quem diria, né, que o esporte nos últimos anos tinha muitos volantes no seu elenco e hoje apenas 3. E a gente observa que fora aquela partida contra o Flamengo de Arco Verde na estreia, e ainda teve um segundo jogo contra o Vitória, que o Sport ainda teve o Thalisson em campo, a maioria dos outros jogos do Sport no Campeonato Pernambucano, o Sport utilizou Ronaldo, Charles e Caio, né? Ou 2, ou 3, ou apenas 1. Então assim, é a preocupação, porque essa rotatividade, o Sport precisa de elenco para 38 rodadas,
e essa posição ela carece de peças. E é isso mesmo, Anderson Batista, e como você disse, essa questão de você improvisar muitos jogadores em funções que ele não é de origem, isso prejudica também. Uns vão se dar bem, né? Que acaba se dando bem. A gente tem exemplo aqui nos clubes aqui, que uns se deram bem, até no esporte mesmo. Mas nem sempre acontece isso, né? Nem sempre. Não é todo mundo que consegue essa adaptação é bem a uma função mesmo. Que você crucifica o atleta, né? Exato. Você bota ele para jogar numa posição que não é de origem dele, ele acaba não rendendo e a torcida não quer saber, vai cair matando em cima do cara, né? Então, um exemplo bem claro, né? O João Igor mesmo, que é um exemplo do que a gente está destacando aqui. João Igor é um meia com características bem ofensivas. E teve torcedor taxando o João Igor de segundo volante. Então não dá, né? Não dá para você colocar um jogador desse nível, revelado pelo Santos, e com um contrato curto com o Sport até o fim do Pernambucano. Se ele não rende até o fim do Pernambucano, ele pode retornar à equipe do Santos, assim como aconteceu com o Felipe Rodrigues em 2018. Então não tem como você testar o atleta em uma nova função. Ou joga ele como um meia, inclusive ele como meia acabou marcando um dos gols do Sport em umas partidas do Campeonato Estadual, ou não tem outra posição para o atleta. Beleza, muito boa aqui as informações do Sport. O tempo aqui estourou e nos encontramos na segunda-feira com outras informações, até porque o Sport só joga na quarta-feira contra a equipe do Salgueiros. Tempo muito largo aí, por sinal mesmo, muito tempo sem jogar. Só para finalizar, concordo aí com o Anderson Batista no que ele explanou, né, reforçando aí, acho que o Leandrinho e o Ezequiel são duas peças aí que merecem continuar no time titular, né? Acho que de início o Guto deve estar fazendo o teste mesmo, mas a tendência é que Ezequiel e o Leandrinho voltem para o time titular aí, porque está todo mundo vendo que são peças importantíssimas. Lembrando, amanhã tem jogo treino, 13h30, se inscreva no canal Pratica Sport TV e clique no sino das notificações. Um forte abraço para vocês no estúdio, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraço, sexta-feira de informação do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM com o nosso repórter Alessandro Matias. A notícia do esporte.